Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física volume 1 do livro do Halliday, capítulo 5, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Na figura 5.36, a massa do bloco é 8,5 kg e o ângulo θ é 30 graus. Determine, letra A tração da corda e, letra B, a força normal que age sobre o bloco. Letra C, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Bom, então, para começar aí, para a gente conseguir calcular, letra A, que é a tração na corda, letra B, a força normal, vamos fazer aí o diagrama, né, de corpo livre para o bloco. Então, vamos fazer a representação aqui do bloco. Tá, então, eu tenho o bloquinho aqui. Né? Que forças eu tenho atuando? Né? Primeira condição, né, que a gente considera aí é o nosso referencial. Tá? Vou colocar aqui, ó, paralelo aí ao plano X e perpendicular a ele o Y. Então, esse é o nosso referencial. Aí a gente tem aqui, o bloco tem a força-peso, né? Força-peso sempre na vertical, tá? Sempre aí para baixo. Essa é a força-peso, que é a massa vezes gravidade. Aí eu tenho encostado aqui na superfície, então eu vou ter uma força de reação aqui, né, que é a força normal. E aqui eu tenho que estar segurado aí, né, tracionado pela corda. Então vai aparecer uma tração. Bom, como eu tenho aí o eixo nessa condição aqui, ó, se a gente representar ele exatamente as coordenadas aqui no centro, né, a gente teria essas forças. E como aqui é sem atrito, eu não tenho aí uma força de atrito aqui em contato com a superfície, tá? Esse ângulo θ aqui, ó, que na referência normal, se a gente colocasse os eixos aqui, ele estaria colado com X. Como é a rotação aí 90 graus, ele acaba colado aqui com o eixo Y, o que gera duas componentes aqui, ó, né, para a força-peso nesse referencial que a gente adotou aí. Essa componente que vai ser a mg junto com cosseno de θ, e essa componente que vai ser o mg seno de θ, né? Essa componente está sem o ângulo, essa aqui está com o ângulo. Então, seno, cosseno. Agora que a gente tem aí o DCL, né, o diagrama de corpo livre, a gente aplica a condição de equilíbrio. Então, podemos escrever aí somatório das forças em X igual a zero. Tá? Referencial, né, que está assim positivo, para cá positivo. Então, a gente tem aqui a tração, que eu esqueci de marcar, tração positivo. Tenho aqui a componente da força-peso, que é menos massa vezes gravidade, vezes seno de θ. Isso tem que ser igual a zero. Então, eu posso escrever que a tração vai ser igual a massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ. Tá? Calculando aí, a gente pode encontrar essa tração como sendo a massa do bloco é 8,5 kg. 8,5 kg. Gravidade, considerar aí 9,81 metros por segundo ao quadrado. O seno do ângulo θ, o ângulo θ é de 30 graus. Então, a gente pode calcular aí o valor dessa tração. Então, a gente tem 8,5 vezes 9,1 vezes o seno de 30 graus. A gente tem o valor aí de 41,69, né? A menor quantidade de algarismos significativos dada foi aí de 2 algarismos. Então, eu vou deixar aqui com 2 algarismos. Então, esse 1 aqui a gente vai arredondar para 2, porque aqui é maior que 5, né? Então, vai ficar 42. Aí, a gente tem quilo vezes metros por segundo ao quadrado, que é unidade de Newton, né? Massa vezes aceleração. Então, achamos aí a letra A, né? Isso aqui é o que ele pede na letra A. Achando aí, feito o equilíbrio
em x, a gente achou a tração, a gente faz equilíbrio em y para achar a normal. Somatório de forças em y igual a zero. O referencial ali, ó, que a gente está pondo nessa direção e sentido positivo, tá? Então a gente vai ter a normal no sentido positivo de y e vamos ter a componente aqui da força-peso menos mg cosseno de θ, isso vai ser igual a zero. Então vamos ter que essa força normal é igual a massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo θ. Substituindo pelos valores, a gente vai ter a massa 8,5 kg, gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes aí o cosseno de 30 graus. Então a gente pode calcular aí o quanto vai valer essa força normal. Então vai ser 8,5 vezes 9,81 vezes o cosseno de 30. Então a gente tem um valor aí, também deixando com dois algarismos significativos, né? A gente tem aqui 72, aqui é menor que 5, então permanece o 72 newton é o valor aí da força normal. E a letra C, tá? Ele diz aí se a corda do bloco for cortada, ou seja, se a corda do bloco for cortada, vou aproveitar aqui o desenho, a gente não vai ter tração. E aí a gente ficou com essa novo DCL, tá? Apaguei a tração aí. Esse seria o novo DCL. Então agora, para o item C já não está em equilíbrio, né? Para o item C a gente tem que usar a segunda lei de Newton. Somatório de forças. Aqui em Y não tem movimento. O movimento acontece aqui paralelo ao plano, ou seja, paralelo a x. Então, somatório de forças em x é igual a massa vezes a aceleração, né? Quais forças eu vou ter em x? Eu vou ter aqui no referencial menos mg seno de θ, tá? Que vai estar para cá. E não tenho mais nenhuma força em x, só a componente aí, que é o que vai fazer com que o bloco desça, né? Vezes massa e aceleração. Massa simplifica com massa, então a aceleração do bloco, né, tirando a tração ali foi cortada, vai ficar menos a gravidade vezes o seno de θ. Né? A aceleração é igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado vezes o seno do ângulo θ. Então a aceleração vai ficar igual 9,81 vezes aí o seno, o θ aqui a gente sabe quanto que é, né? Que é 30 graus. O seno de 30 vai dar meio, deixando com dois algarismos significativos, fica menos 4,9 na unidade de metros por segundo ao quadrado, tá? Ah, por que é negativo? Porque o bloco, né? A aceleração do bloco, ó, está nesse sentido, né? Ou seja, contrário ao meu referencial, né? Porque o bloco vai acelerar nesse sentido quando a corda for cortada. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!